Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, você tem aqui, quais são as duas grandezas, né? Você tem a situação, você precisa entender a situação para dizer quais são as grandezas e depois, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Informações muito relevantes. Depois disso, você pensa na regra de 3. Vamos lá. A quantidade de eletricistas é uma das grandezas. O tempo, que está medido ali em dias, também é uma grandeza, né? Então, são essas duas grandezas que a gente tem ali. São as únicas, inclusive. Então, vamos lá. 8 eletricistas fazem esse trabalho de instalação de uma casa, né? Fazer a instalação de uma casa em 3 dias. São 3 dias aqui. Aí ele fala, quantos dias levarão 6 eletricistas? Então tem 6 eletricistas aqui. E ele pergunta qual é a quantidade de dias. É interessante observar também, fazer uma observação aqui, que observa que tem essas duas aqui, você pode até fazer assim, né, para dizer que é retas, eu não recomendo, tá? Não é uma coisa que eu costumo fazer, aí sou eu, tá? Eu não faço, né? Mas observa que do lado direito dessas duas, vamos dizer aqui, né, barras, vamos dizer assim, né, você tem uma unidade. Aqui tudo é dias. Aqui, quantidade de eletricistas. Então, você não vai colocar do lado, aqui em cima, a quantidade de eletricistas e aqui embaixo, né, a quantidade em dias, o tempo em dias. Você não vai fazer isso. Então, de um lado, do lado esquerdo, vai ficar apenas uma grandeza. Do outro lado, a outra grandeza, tá? Tem gente que inverte. Então, só caso, né, se tiver alguém que faz isso aí, para com isso. Tá? Multiplicação assim, certo? Agora, essa multiplicação assim, cruzada, a gente faz depois que a gente decide se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional, né? Inversa ou direta. Vamos lá. Bom, ele fala a respeito dessa instalação de uma casa em 3 dias. O que acontece? Aqui você sabe, você está vendo, ó, você diminuiu a quantidade de eletricistas. Né? Saiu de 8 e veio para 6, é o que ele quer saber. O que acontece com o tempo se você diminui a quantidade de eletricistas? Automaticamente, esse tempo cresce. Porque se você tem menos profissionais fazendo o trabalho, menos eletricistas, então precisa de mais tempo para executar o mesmo trabalho, é o que ele está dizendo lá, né? Para fazer o mesmo trabalho. Então, o tempo ele muda, porque você diminuiu a quantidade de eletricistas. Né? Então, diminuiu a quantidade de eletricistas, aumentou o tempo necessário para fazer esse trabalho. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aí tem uma informação muito relevante a respeito disso. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você precisa inverter uma dessas duas informações. Ou você inverte aqui, ou inverte aqui. Ok? Inverte uma delas. Qualquer uma, mas só pode ser uma. Inverte apenas uma. Não pode inverter dos dois lados, porque se você inverte dos dois lados, o que você vai ter é a mesma coisa que tem aqui. A mesma coisa. Então, vou trocar aqui desse lado, por exemplo. Né? Vou trocar aqui. Então, o 6 vem para cima. Permanece 3 dias aqui. Né? E o 8 vem para cá para baixo. E aqui permanece o x. Ó, observe que desse lado eu não mudei nada, tá igualzinho. Eu mudei aqui, ó, eu inverti os dois. Eu fiz isso. Ok? Agora sim você faz a multiplicação assim. Então o que isso vai dar? Você tem aqui agora 6 vezes x.
Certo que agora eu não estou utilizando, como eu fiz no exemplo anterior, né? Eu não estou mais utilizando aqui, né, a unidade. Porque eu sei que a minha resposta está em dias. É para isso que você tem que estar presente, tá? Qual é a unidade? Você vai responder, né? E a unidade dessa resposta. Você tem que ter isso na cabeça. 8 vezes 3. Então, x é 24 dividido para 6. Ou seja, x é 4. Ou seja, se em 3 dias você tem 8 eletricistas, se você diminui a quantidade de eletricistas, o que acontece com o tempo? Ele aumenta. E aumenta. Subiu de 3 dias para 4 dias.